Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversarei com Manuela Martins sobre a importância da leitura em voz alta. Olá, pessoal! Então, damos início a essa nossa terceira entrevista da segunda temporada do Pod Clássica. Hoje eu tenho aqui comigo uma convidada super especial, minha amiga e praticamente vizinha agora de Nova Cidade também, a Manuela Martins, que é mãe homeschooler de 6 filhos já nascidos e um a caminho, que já está aprendendo antes de nascer, e também uma das fundadoras da editora Clássica Liber, que é a editora aqui no Brasil que está traduzindo e em breve vai lançar aí o livro The Well-Trained Mind em português. Esse livro aí que tá todo mundo, ansioso, não consegue ler porque tá em inglês. Finalmente ele vai ser lançado aí dentro de pouco tempo. Então, quero agradecer a presença da Manu aqui, já intimamente chamando de Manu. E eu convidei hoje a Manu para conversar um pouquinho com a gente sobre a importância da leitura em voz alta. Recentemente, no Chá das 5, eu fiz uma introdução, digamos, a esse assunto, conversando sobre a importância da leitura em voz alta na formação de comunicadores, pessoas que saibam de fato se expressar, colocar as suas ideias com um vocabulário amplo. E se você ainda não ouviu esse episódio, ele já está disponível também lá no YouTube, foi uma live do Instagram, mas a gente já está colocando lá no YouTube, quando esse episódio estiver no ar já vai estar disponível. Mas tem mais coisas, Como fazer isso na prática, como inserir essa leitura dentro da rotina da família, que tipo de livro escolher. Então, chamei a Manuela, afinal ela tem bastante experiência com esse assunto, para dar algumas dicas pra gente. Então, bem-vinda, Manu. Oi, Bárbara, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Ok, então vamos iniciando, Manuela, qual é a importância da leitura em voz alta? Por que ler em voz alta para os filhos? A leitura em voz alta é certamente a atividade mais importante na formação intelectual e talvez até na formação dentro da educação domiciliar, de modo geral. A leitura em voz alta pode começar talvez até mesmo antes, quando a criança é bebê, não há um limite de onde ela vai parar, Quando parar de ler em voz alta. Ela é fundamental na formação do imaginário. A gente está oferecendo para a criança um banco de dados, de histórias, de possibilidades humanas e também uma fonte de linguagem humana. A criança vai formando esse banco de dados de como é a sintaxe, como é a língua culta. Ela vai formando um vocabulário muito mais amplo do que o vocabulário que nós usamos correntemente na linguagem oral, que a gente fica nas palavras comuns, a gente não cria estruturas de frases complexas, a gente não cria frases longas, A oralidade tem a característica da repetição. Então, para a gente formar uma pessoa com um banco que tenha acesso a uma qualidade de linguagem mesmo, ela precisa, mais do que a linguagem falada, mais do que as outras formas da expressão da nossa língua, Ela precisa da leitura em voz alta, tanto pelo conteúdo que ela vai ter acesso na leitura em voz alta, quanto pela qualidade da linguagem. Então, é fundamental, mesmo que a criança não compreenda todas as palavras que ela vai ouvir, ela está guardando esse repertório, tanto para ela se expressar futuramente, quanto para ela ter elementos para articular o pensamento. Na educação clássica, a gente observa nos guias e na experiência das famílias educadoras americanas que muitas famílias centram
focam exaustivamente na leitura em voz alta, a ponto de a gente chegar a ouvir que se a família passar um ano inteiro, abandonar todas as outras atividades educacionais e focar exclusivamente na leitura em voz alta, a família vai ter um ganho significativo, não há prejuízo em focar na leitura em voz alta. E também as memórias que se cria, os vínculos familiares, as memórias afetivas que se cria de ter a família reunida ao redor dos livros e a criança aprender a viajar junto na história. Assim, é uma memória gostosa para se guardar ao longo da vida. Nossa, muito bom. Assim, realmente, a leitura em voz alta, como você estava falando, ela propicia mesmo que a criança, os adolescentes, eles sejam expostos de fato a esse vocabulário, essa linguagem com padrões mesmo mais complexos, mais sofisticados, mais interessantes, né? Como eu estava falando anteriormente, eu dei uma introdução a esse assunto no episódio do Chá das 5 anteriormente, comentando um pouco sobre aquilo que o Andrew Purowa colocava em algumas das palestras dele. E é interessante que ele fala assim, né, que para que uma coisa saia da boca da criança, é importante que ela primeiro entre, né, na cabeça da criança. E ele falava também que é engraçado que às vezes a gente tem essa ideia de que a memorização, por exemplo, de poesias, né? Porque nessa palestra ele se centrava em 2 aspectos da formação de comunicadores, né? A memorização de poesias e a leitura em voz alta. Às vezes a gente tem essa ideia de que a memorização é uma coisa que trava a criatividade, no sentido de que você tem, né, coisas memorizadas, então você não é criativo, você não é espontâneo, você... Mas assim, é a coisa mais absurda, afinal só Deus cria do nada, né? Para que a gente crie alguma coisa, é importante que, assim, a criação humana é isso, a criatividade humana consiste em combinar elementos que não foi você que inventou, né? Você inventa uma combinação diferente desses elementos, mas os elementos em si você não cria. Então, sei lá, se você imaginar, por exemplo, eu dei um exemplo engraçado no episódio, eu vou repetir a mesma coisa. Uma barata numa cadeira de rodas com um pincel nas mãos. Tudo bem, você nunca viu isso, né, na sua vida. Mas você já viu uma barata, você já viu uma cadeira de rodas, você já viu um pincel, você sabe que as pessoas seguram o pincel com as mãos. Então você combina todos esses elementos e você produz, sim, uma coisa criativa. Mas você não inventou essas coisas do nada. E ele falava justamente dessas 2 ferramentas, né, da memorização de poesias e da leitura em voz alta, para essa criação desse grande banco de dados que faz com que as crianças tenham ali acesso, tenham disponível esse vocabulário bem amplo, bem diversificado, para que elas possam, sim, de forma criativa, construir as suas próprias frases, os seus próprios textos, as suas próprias apresentações orais, aquilo que elas dizem, mas usando ferramentas, né? Porque se ela não tem as ferramentas, né, o que ela vai usar, como é que ela vai produzir? E esse uso da ferramenta vem muito naturalmente. Aquilo passa a fazer parte realmente do pensamento da criança. Ela tem aquelas palavras para articular. E qualquer pessoa que converse com uma criança que foi exposta a uma leitura em voz alta assim, repetitivamente, né, com uma frequência, vai perceber que ela tem um vocabulário acima do vocabulário corrente de uma criança da mesma idade. Nos Estados Unidos existe até pesquisa entre as pessoas de alto desempenho e de muito sucesso que foram submetidas na infância à leitura em voz alta. Essa tradição de antes de dormir, ler para a criança, que hoje em dia infelizmente se perde porque os pais estão cada vez mais atarefados, ela é fundamental na formação realmente da criança. Eu observo nas minhas filhas, por exemplo, as mais velhas, né, que quando elas começaram a escrever, elas usavam colocações pronominais completamente que nunca tinham sido trabalhadas. Evidentemente, a gente não trabalha isso na alfabetização, isso vai vir posteriormente, mas ela já tinha isso na cabecinha dela, né? Foi só uma questão de ensinar usar o hífen,
Porque quando ela vai expressar, ela vai acessar o quê? Ela vai acessar o que ela teve acesso. E ela não tem condições, uma criança que ainda está desenvolvendo a fluência, está decodificando, está concentrada em ver como as sílabas se combinam, qual é a palavra que vai sair, não tem condições de ler autonomamente um texto dessa qualidade literária ou dessa qualidade expressiva. Mas onde que ela vai ter acesso a isso? Na leitura em voz alta. Então, realmente, os benefícios não são poucos, realmente, da leitura em voz alta. Muito legal. Você estava comentando sobre isso, eu me lembrei também, especialmente do caso de uma família homeschooler, que o Andrew coloca nessa palestra. Ele menciona assim, esse caso assim, bem emblemático. É um pai homeschooler que ensina os filhos, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu com a mãe, se ela faleceu, não sei bem. Mas é um pai que mora no Alasca, pense, e ensina os filhos em casa. São 2 filhos. E acho que é um menino e uma menina, mas eu não tenho certeza. E todas as pessoas ficaram muito impressionadas porque os resultados que os filhos dele tiveram em exames, né, de avaliação da aprendizagem, assim, os exames mais padrões lá que tem, eles assim tiraram notas excelentes e as pessoas ficaram impressionadas, né? O que ele faz, né? Como é que esse homem ensina isso? Como é que ele ensina aquilo? E aí perguntaram para ele falou: a gente lê em voz alta. A gente fica lendo vários livros em voz alta, basicamente. Então, acho que praticamente a única coisa que ele fazia, não sei se ele fazia mais alguma coisa, mas o que compreendia a maior parte do tempo, se não todo o tempo do ensino dele em casa, era a leitura em voz alta com os filhos dele. E às vezes a gente tem essa cultura, né, de que quando o meu filho começa a ler, é o momento em que eu paro de ler em voz alta para ele, né, porque ele já pode ler sozinho, né. E aí vem uma outra questão, né, que algumas pessoas podem estar se perguntando agora, né? Tudo bem, mas se eu continuar lendo em voz alta para o meu filho, mesmo quando ele já sabe ler, como é que ele vai desenvolver a independência dele enquanto leitor, né? Será que esse processo de leitura em voz alta não atrapalha a independência dos filhos? Com certeza não. São 2 situações diferentes, né? Existe a alfabetização no processo de decodificação, depois existe o treino da fluência em leitura, que vai desenvolver a velocidade, e para isso a criança precisa ter o vocabulário, precisa formar, né, na mente a figura das palavras. Então, assim, o desenvolvimento da leitura autônoma é um treinamento, é um trabalho, é um aprendizado. E esse repertório que a criança ganha com a leitura em voz alta é outro, porque a criança que aprendeu a ler, não necessariamente ela vai ter o mesmo nível de compreensão da leitura que ela está lendo, porque ela ainda está focando em aspectos mecânicos da decodificação. E quando ela escuta, ela está concentrada no que ela está ouvindo. São 2 atividades diferentes. E se eu for esperar o meu filho ter uma fluência de leitura X, que ele consiga ler livros de maior nível, eu estou desperdiçando o tempo dele. Eu poderia estar colocando informações, né, oferecendo o repertório, que ele não vai conseguir, não vai ter compreensão de um texto assim, e isso torna muito exaustivo, porque são 2 tarefas mentais diferentes, compreender e ler propriamente, que com certeza ele não vai ter acesso a isso. Tem um pai educador americano que ele tem muitos filhos e um deles era severamente disléxico. O menino só foi ler aos 11 anos. E esse menino, lógico, causou muitas preocupações para a família, e foram anos de tentativas ali, né, de torná-lo um leitor, principalmente um leitor competente. Mas ao longo desses anos, a família proporcionava para eles muitos audiobooks, o que no nosso país, lamentavelmente, é um mercado bem restrito ainda, né? Por enquanto. Por enquanto. Mas o que aconteceu?
aconteceu com esse menino? A família lia em voz alta, era uma família que se reunia para fazer leitura em voz alta, e ele ouvia, nesse tempo que ele não tinha ainda dominado a leitura autônoma, ele ficava fazendo leitura em voz alta, né? Porque audiobook, na verdade, é isso, né? Embora, assim, a leitura que a família faz em conjunto, que a mãe faz em conjunto, tem outra qualidade, porque gera um vínculo pessoal que é muito importante para a criança, né? O aprendizado, quando ele está associado ao adulto, né? O principal educador é uma referência, e a qualidade do relacionamento, a qualidade afetiva mesmo do relacionamento interfere no aprendizado. Então, não dá para achar que simplesmente delegando para uma tecnologia vai ter o mesmo efeito, porque não vai. Mas a criança que gosta de ouvir leitura em voz alta, ela vai estar muito mais predisposta a ouvir um audiobook com atenção. A gente acompanha as mães americanas, vê as crianças com aqueles fones, às vezes, de ouvido, passando aspirador pela casa, fazendo as tarefas. É muito interessante. E esse foi o caso desse menino, até porque, pela personalidade, era uma criança muito ativa, ele não gostava de ficar parado. Então, as atividades escolares eram muito custosas, porque ele tinha que ficar sentado, escrevendo. Então, botava o fonezinho, o menino ouviu ali Dickens, ouviu, assim, grande literatura, a grande literatura. E quando ele começou a ler aos 11 anos, lógico, ele teve o processo, não foi instantaneamente, saiu lendo Dickens. Mas o que aconteceu? Quando ele chegou aos 15 anos, ele já se expressava, já produzia textos, já tinha, assim, superado o nível dos pares tremendamente, porque o repertório que ele recebeu na leitura em voz alta foi preciosíssimo, muito maior do que o que a mãe, que o filho começou a ler lá, muito cedo, alfabetizou com 2 anos a criança, sexo é possível, alfabetizou a criança muito cedo, e eu só assim, agora eu tô livre, né, agora eu vou fazer minhas coisas enquanto ele lê. Assim, você tá perdendo de desenvolver uma outra capacidade. Uma coisa é a leitura autônoma, que é importante, o filho tá lendo, tem um planejamento diário de desenvolver a fluência de leitura. E a leitura familiar, a leitura em voz alta, são 2 processos separados, os 2 igualmente importantes, mas cada um no seu tempo. E você dizia que esse menino superou os pares, né? E também tem que ser assim, né? Porque afinal, se a gente for observar, eu toda hora falo do Andrew Puro, mas é porque essa palestra é tão sensacional, assim, eu gosto tanto dessa palestra que essa história é o filho dele. Pois é. Você já contou essa história? Na próxima vez a gente pode convidar o Andrew Puro. O problema é que ele não fala português ainda. Mas enfim. Gente, legenda. Pois é. Não dá pra legendar porque é podcast. É verdade. Não vai dar. Faz tradução simultânea. Pois é, fica bem engraçado. No fone esquerdo, o áudio original, no outro fone direito, a Bárbara. Pois é. Mas ele estava comentando nessa palestra que, assim, né, voltando àquilo que eu estava falando anteriormente, dessa formação desse repertório, que vem muito através dos ouvidos, né? E ele estava comentando assim, né, o que é que os nossos filhos, né, de onde é que os nossos filhos recebem a maior parte desse input, né, daquilo que eles recebem mesmo de linguagem ao longo do dia. De onde vem essa linguagem? Ele estava comentando, né, que, em média, as crianças em geral, né, grande parte delas recebem principalmente dos pares e da mídia. Então, dos pares, no contexto de escola, por exemplo, a criança que passa muitas horas na escola e está ali em contato com crianças que são da mesma faixa etária, enfim. Ele fala que esse é o pior cenário possível, assim, para você receber né, esse banco de dados correto, sofisticado, porque as crianças fazem o menor esforço possível e se compreendem, né? Quando você tem um ambiente multisseriado, por exemplo, que você tem a criança e tem crianças mais novas do que ela, por exemplo,
ao estar em contato com crianças mais novas, ela meio que se coloca no papel de tutor, de mentor, de mestre ali daquelas crianças. Ela se sente como exemplo. Então, ela necessariamente, né, em geral, ela vai adaptar a sua linguagem, vai procurar usar uma linguagem mais correta para que as crianças pequenas compreendam, né, como falar e não falem de uma forma errada. Ela vai se colocar no papel ali de quem ensina, né? Então ela vai falar vai usar o seu melhor vocabulário com aquela criança de uma forma que seja compreensível. Quando ela está com crianças mais velhas, também ela vai estar sendo exposta ali a um vocabulário mais diversificado, a estruturas frasais mais complexas. Então ela ganha, né? Seja estando com crianças menores do que ela, seja estando com crianças maiores do que ela. Mas só com crianças da mesma idade não tem nada disso. Então você fala qualquer coisa, todo mundo já entendeu, já riu, já achou graça. Já fez sucesso. Então, e o outro caso é a mídia, né? E a gente também não pode dizer que a nossa mídia hoje seja uma grande fonte de padrões de linguagem correta e complexa e sofisticada. Não, né? Muito pelo contrário. Então, o que resta, né? Resta aquilo que a gente ouve da família, né? E aí, ele coloca um exemplo assim, né? Que o cenário ideal para ele de um jantar seria isso, né? A gente senta com paz, está ali comendo uma comida boa, conversando sobre um assunto interessante, filosófico ou de arte, e todo mundo ali tem uma contribuição. Quando, na verdade, o jantar é aquele caos. Para de bater no seu irmão, mantenha esse garfo na mesa. E assim, é uma grande luta para que todos consigam se alimentar e sobreviver a esse processo. E aí ele fala também, né, é da família. Então, não é que ao longo do nosso dia, aquilo que a gente fala para os nossos filhos, não é que eles recebam também uma linguagem muito correta e sofisticada, né? Porque a gente passa também grande parte do nosso dia nesse exercício de manutenção e de apagar incêndios e de eliminar o caos, né? Tipo, menino, vai guardar a sandália! Tira o dedo da tomada! Não puxa o cabelo da sua irmã! Então, assim, né, todo aquele cenário, assim, né, um pouco ideal de, né, um ambiente domiciliar com uma linguagem. Também, assim, na prática do dia a dia, claro que a gente não vai falar coisas erradas, né, e tudo isso, mas não tem um momento, assim, com aquela variedade de vocabulário que seria, né, tão interessante. E aí que entra a leitura em voz alta, né, que é esse momento específico para isso, né, que é aquilo que você estava falando. Mas então, eu queria te perguntar, assim, né, com base na sua experiência, né, de mãe, grávida do 7º, como é que funciona essa leitura em voz alta dentro do contexto de uma família numerosa? Por quê? Às vezes as pessoas pensam assim, tudo bem, ler para um filho, ler para 2, ok, mas ler para 6, com idades diferentes. Quantos anos tem sua mais velha? Minha filha mais velha tem 11 anos. E o mais novo? O mais novo tem 1 ano e meio. Pois é. E o bebê da barriga? O bebê da barriga tem 5 meses, eu acho. Então, como é que funciona, né, essa leitura em voz alta para esse público aí tão abrangente? Então, na verdade, uma coisa que eu aprendi conforme os filhos foram chegando é que quanto mais é mais fácil. Assim, na família numerosa, a logística fica mais demorada. Qualquer coisa que nós vamos fazer demora mais, porque tem que assessorar várias crianças. Mas o filho mais velho, uma mãe de família numerosa me disse quando eu tinha uma filha só, educa bem o primeiro, porque ele vai ser, os outros vão naturalmente copiar o comportamento, a rotina, eles vão se ajustando ao primeiro. Lógico, os filhos são diferentes, temperamentos diferentes e tal. Mas nesse sentido de processos, o que a gente faz, assim, como a gente coloca para dormir, como a gente começa, sabe? A rotina da família, o que a gente estabelece ali no começo é como um carro, começou a andar, depois assim vai mudando as velocidades e tal, mas esse empurrão inicial. Então é mais difícil conduzir um processo pedagógico da aula ou fazer leitura em voz alta do que com crianças de idades diferentes, no caso, numa família, que uma vai aprendendo com o que o outro já faz. Todo o processo de um segundo filho é mais acelerado. Ele já vai aprendendo intuitivamente.
A leitura em voz alta funciona exatamente assim. Lá na minha casa a gente teve a sorte que a minha primeira filha gostava muito de ler, e de leitura em voz alta desde muito pequena. Então a segunda, que era uma criança mais ativa, que não parava quieta, ela assim acabava se aproximando da leitura em voz alta porque a irmã estava quietinha, sentada, ouvindo, ainda que ela ficasse assim, né, se mexendo, levava brinquedo, assim, não existe um ambiente de leitura em voz alta que a gente não vai ter nenhuma interrupção, a gente vai ensinando os filhos o comportamento adequado, a prestar atenção, mas ninguém fica paradinho, estatuazinhas por uma hora inteira, são crianças afinal de contas, né? Então o nosso processo de leitura em voz alta, o que eu gosto de fazer é oferecer um trabalho manual, que eles possam fazer sem precisar estar raciocinando para o pensamento não fugir, enquanto eles fazem isso. Recentemente, a gente começou a fazer o livro, ilustrar a história. Eles têm uma folha, tem diversos lápis de cor, giz de cera, e eles podem ir desenhando o que eu estou contando. É até uma forma de um exercício de narração já, porque vão criando ali um aspecto do que foi. Mas também, eu tenho uma filha que gosta de... Os pequenos não fazem, né? Eles geralmente estão com um Lego ou com brinquedos mais silenciosos. Quando não são tão silenciosos assim, os menores de 3 anos, 1 ano, a gente coloca em cima do tapete ou de um cobertor, porque daí se as pecinhas de madeira caem, não faz aquele barulhão para atrapalhar a leitura. Mas é interessante assim, a minha segunda filha, eu achava que ela não estava prestando atenção, que eu estava lendo só para mais velha, porque ela ficava querendo brincar durante a leitura. Aí teve uma época que nós lemos as Crônicas de Nárnia e de repente eu me perdi na página e não sabia onde eu tinha parado na história. E quem respondeu corretamente qual tinha sido a última parte da história foi minha segunda filha. Chegou num momento, assim, no começo ela não achava assim, divertido, vou sentar agora e não vou poder falar, né? Uma criança que gosta de fazer barulho não vai achar super divertido. Mas chegou um momento que ela já vinha no nosso horário, dentro da rotina, agora é o horário que a gente vai fazer leitura em voz alta. Eu vinha com um livro e dizia assim, toma essa chatice que eu já tô me acostumando. E hoje em dia, lógico que ela já tá bem maior, mas hoje em dia ela naturalmente procura. Se algum dia, por algum momento, um motivo eu não posso ler ou saiu da rotina, elas ficam decepcionadas. E hoje nós partilhamos a leitura em voz alta. Eu leio um capítulo de um livro, aí a minha filha mais velha lê um capítulo de um livro, até para ela treinar a leitura em voz alta para um grupo, né, para mim. Depois a minha segunda filha lê para todo mundo, a terceira filha, todo mundo que sabe ler, lê um pouco, né, mas a maior parte, eu que sou a leitora mais competente da família, né, mais experiente, vou ler para o grupo. Aí como nós lemos assim 3, 4 livros, trechos de 3, 4 livros, até para treinar aquele exercício de atenção, melhor esforço. Há pausas, a gente lê um livro, pausa, aí uma criança faz o exercício de narração, a gente lê outro livro, pausa, uma criança faz esse exercício de me recontar a história e vão me passar as impressões, o que achou da história, assim, né, a gente vai dialogar um pouquinho sobre o que aconteceu, cada um tem um livro referente à capacidade que eu sei que ele vai ter de me devolver, não é que eu estou simplificando, todo mundo ouviu a história mais longa que a gente está lendo, ou a história mais complexa. Mas eu não vou exigir de uma criança de 3 anos que ele me reconte um capítulo, sei lá, Dom Casmurro, entendeu? Não que a gente esteja lendo Dom Casmurro, mas assim, ele não compreendeu completamente aquele vocabulário, mas a minha filha mais velha já vai ter mais condições de me devolver isso. E com os pequenos, meu filho menor vai fazer um exercício de narração com um livrinho, o livro do Patinho Feio, aquele que tem uma frase por página, mas é o momento dele também, para ele ver que ele está fazendo o mesmo exercício que os irmãos, e nenhum deles quer não participar, eles ficam ansiosamente esperando o seu livro para depois sentar do meu lado e me contar a história. E essa qualidade desse exercício de narração vai crescendo, né? Tempo a tempo. Então, acho que basicamente é isso. Assim, o fundamental é ter uma rotina, um horário específico, que aquilo já cria uma previsibilidade. Não esperar que o telefone não vai tocar, embora idealmente não toque, que alguém não vá perguntar alguma coisa no meio do caminho, falar alguma coisa assim, é ter paciência, porque quando a gente tem criança, as coisas nunca são perfeitamente tranquilas, não é
lidar com criança não é como lidar com um adulto que senta e escuta uma palestra de 1 hora tranquilamente. A criança precisa de movimento, então ela vai tentar se movimentar, né? Oferecer essas oportunidades de fazer um artesanato, de dar um livro de colorir, oferecer coisas manuais para a criança fazer e seguir com a leitura, selecionando leituras boas, principalmente, não livros ruins, né? Uma literatura pobre, que eu estou desperdiçando, não que seja proibitivo, mas eu estou perdendo uma oportunidade educativa, né? Então, é isso. Nossa, muito legal. Mas assim, você falou da sua experiência com várias crianças, diferentes idades, como fazer isso de uma forma alegre, né? Mesmo com as dificuldades de sempre. Mas queria te perguntar assim, porque tem muitas mães que podem estar ouvindo e que talvez queiram ter muitos filhos, mas a princípio tem pouquinhos. Tem 1, tem 2 e são pequenos em geral, né? E o que você recomenda assim, para as mães de filhos pequenos, de como começar essa prática da leitura em voz alta? Porque afinal você falou, né, que quando a gente começa bem com o primeiro filho, os outros vão seguindo no ritmo, né? Então, como iniciar isso de uma forma boa e dicas práticas mesmo com crianças pequenas, né? O que ler, porque às vezes as mães elas ficam um pouco assim, né? Só na leitura dos chamados picture books, né? Aqueles livrinhos que tem mais gravura do que texto. Será que só esse mesmo tem que ser o foco? A partir de que idade a gente pode, de repente, já começar com os textos um pouquinho mais longos? O que a sua experiência aí pode nos ajudar? Então, as diferentes personalidades de crianças vão responder de modo diferente à leitura em voz alta. Mas o ideal é que a gente não fique só nos picture books mesmo, porque é limitar bastante, mesmo para criança pequena, o texto longo, a história, né? Várias qualidades de histórias vão ser importantes para formar aí o repertório dela. Os livros ilustrados e com a história bem objetiva, eles cumprem um papel importante para a criança pequena, para ela conseguir, na hora de te devolver o que ela entendeu, o que ela absorveu, construir recontar a história com mais facilidade. Por exemplo, uma versão resumida da Chapeuzinho Vermelho, com bastante figura, a criança pode visualizar pela figura ali os passos da história, né? Remontar a história. E algumas dessas histórias são bastante envolventes para a criança, o livro ser colorido e tal. Até certo ponto, até isso é bastante questionável, porque hoje em dia, nessa cultura do excesso de estímulo, né, alguns livros também não são tão bonitos assim. Esse trabalho da seleção dos livros é desafiador. É interessante que no excesso, às vezes é mais difícil, tem uma tirania aí na escolha, né? Mais difícil selecionar um bom material do que quando a gente tem menos opções. Mas existem alternativas realmente muito bonitas e muito boas. Mas assim, não são só essas leituras. O ideal é que não seja que nosso momento de leitura em voz alta não se restrinja só a livros curtos, a adaptações, a livros pensados para a criança. Embora isso não seja ruim, né? Dá para oferecer isso também, mas só isso é muito pouco. Eu gosto de oferecer para os meus filhos uma variedade de opções mesmo. Mas poesia, contos, romances que a gente vai lendo capítulo por capítulo, né? Dia a dia a gente vai avançando um pouco. Mesmo histórias em formato teatral, nesse sentido tem algumas adaptações bem razoáveis, assim, só para familiarizar com o gênero. Na verdade, assim, não há nada que seja que vá fazer mal, que você vá ler, né? Embora a gente tenha que ter alguns critérios referentes à idade. Mas, por exemplo, a gente teve uma experiência interessante. Das minhas filhas mais velhas, a gente faz os nossos estudos de história com um material didático que é em inglês, e eu vou fazendo uma tradução simultânea, o livro da Susan Wise Bauer, né? Story of the World,
para elas em voz alta. Então, o livro de história também faz parte do nosso momento de leitura em voz alta. E essa não é um conteúdo para criança pré-escolar, teoricamente, né? Você vai começar a trabalhar a partir de 6 anos. Mas meus filhos menores estão no ambiente, estão sendo expostos àquele conteúdo também. O que aconteceu, assim, um feedback que eu tive não pensado, né? Nas brincadeiras, nos comentários, a minha filha menor, que na época não tinha 5 anos ainda, começou a falar das aventuras delas no Rio Nilo, começou a ter pirâmides na brincadeira. E da onde que vinha isso, né? As pessoas se surpreendiam, é super assim, como se a gente estivesse fazendo um trabalho mais direcionado. É da leitura em voz alta, ela tá ali brincando, aparentemente não tá prestando atenção, mas ela tá absorvendo um repertório cultural, mesmo que não foi pensado para ela. Então, assim, mesmo livros, existem livros, assim, né, de assuntos, livros vivos, de ciências, de história, tudo isso pode ser oferecido para a criança. Nessa primeira infância, eu gosto de ler, principalmente contos de fadas, mas não nas versões adaptadas. Ainda que eu não vá ler todo o conto de fada que existe, que alguns vão ser talvez um pouco chocantes, vou fazendo alguma seleção, mas via de regra eles vão se acostumando com a linguagem própria do conto de fadas e não é algo que eles desgostem, muito pelo contrário. E muitas vezes, quando a criança não tem ainda resistência para ficar sentada ouvindo um conto de fadas de 10 páginas, eu procuro um livro ilustrado, vamos supor que fosse a Chapeuzinho Vermelho ou a Rapunzel, um livro ilustrado bonito da Rapunzel, e vou dar na mãozinha dela para ela olhar, enquanto eu vou ler a versão original, porque as adaptações, ainda que facilitem a leitura da criança recém-adaptada, não vão ter o mesmo vocabulário. E além de que alguns livros são verdadeiras obras de arte, o autor escolheu as palavras com intencionalidade, existe tantas camadas de sentido, de qualidade literária, que a gente perde escolhendo uma literatura mais pobre, que não convém. Se eu estou lendo, justamente, ela não tem o esforço da leitura, né, da decodificação, não tem porquê eu ficar no baixo, se eu posso escolher a grande literatura, se eu posso escolher livros de um nível melhor, né? Então, lógico que a criança não pode criar uma antipatia pela literatura, ou pelo estudo, ou pela vida intelectual, porque ela está sendo submetida, forçada a algo que ela ainda não tem maturidade. A gente tem que ir medindo. Às vezes é mais interessante dividir o momento de leitura em voz alta em pequenos momentos ao longo do dia, porque o meu filho não consegue. Se eu tenho um só, né? Porque quando tem mais é mais fácil eles ficarem mais tempo. Mas o meu filho é pequeno, não vai ficar ali sentado ouvindo 1 hora, então posso dividir em 3 momentos de 15 minutos. E assim, se ele não aparenta que não tá em outro planeta, tem paciência, ele vai se acostumar e vai ter um feedback positivo em algum momento, com certeza absoluta. E assim, o que você recomenda com relação ao tipo de livro a ser selecionado, né? Porque às vezes os pais eles ficam um pouco perdidos, né? Seja indo numa livraria, seja vendo listas de livros na internet. É engraçado, assim, eu tinha falado no episódio anterior que tem um adágio latino que fala assim, non legere sed eligere, ou seja, que não se trata de ler, mas de escolher, né? Porque o tempo é pouco e não dá pra gente ler tudo, né? Então, que tipo de livro selecionar? Quais os critérios que você costuma ter nesse momento de apresentar um livro novo, seja para o momento da leitura em voz alta ou mesmo para outros momentos, para os seus filhos? Assim, quando a gente começou a desbravar esse universo da educação clássica,
é natural que a gente vá buscar as nossas referências na experiência dos países onde o homeschooling já é uma tradição, onde já se vive, já se aplica, já se tem uma geração formada, já se tem resultados. E isso é muito bom. Então, assim, a gente descobriu, né, nós somos notificados que existe, por exemplo, o programa Good Books, que seria uma versão para o público jovem, ao longo da infância e da juventude, para preparar a criança para os Great Books, né? Para preparar para ler o Adler, para formar esse repertório. E isso foi muito apaixonante e graças, assim, a Deus, muitos desses livros que não existiam tradução agora existem e se difundiu muito no meio cultural. Essa seleção de obras, que é uma seleção muito boa, nos livros no The Well-Trained Mind tem um repertório grande ali de indicações, e todas essas coisas é interessante oferecer para os nossos filhos. Mas conforme a gente vai vendo o porquê dessa seleção de livros, por que o autor fez essa seleção de livros, a gente se depara com esse conteúdo do Andrew Padua que a gente estava vendo, da formação linguística também, não só a história que está sendo contada, que ela já tem um valor imenso na formação do imaginário, na formação humana também da criança, essas histórias são importantes, mas a qualidade do texto em termos de linguagem. E o que eu comecei a perceber recentemente, que é um critério que eu tenho adotado, que essas obras, mesmo que sejam boas traduções, um bom tradutor, ele tem a limitação do que foi escrito, ele não está recontando livremente a história, ele está tentando alcançar um equilíbrio entre aquela frase, a melhor tradução para aquela frase em português. Mas assim, cada língua tem as suas particularidades, tem a sua estrutura, então assim, se ficar restrito a livros, ainda que sejam bons livros, que são traduções da língua inglesa, basicamente é isso que os guias americanos vão nos oferecer, né? Porque são guias geralmente oferecidos para famílias de língua inglesa, de língua nativa inglesa. É um pouco limitado. Então, eu acredito que uma alternativa muito boa é acrescentar nesse universo de contos de fadas, nesse universo dos clássicos da literatura infanto-juvenil, obras de língua portuguesa. Todo mundo conhece e valoriza, por exemplo, Monteiro Lobato, mas a nossa literatura infanto-juvenil também tem outros títulos que são muito bons. Eu tenho oferecido esses livros nos nossos momentos de leitura em voz alta para os meus filhos e tenho me surpreendido justamente com o nível do vocabulário. Não é o nível do vocabulário corrente nos outros livros, e são livros voltados para eles. Livros que a minha filha de 9, 10 anos já lê com tranquilidade, alguns livros da minha filha de 6 anos também consegue ler. Por exemplo, tá na nossa cultura as histórias da carochinha, mas se perdeu. A gente não vê essa indicação corrente por aí. E são contos muito interessantes do Figueiredo Pimentel. São assim, a gente encontra alguns volumes, assim, é muito semelhante à proposta que o Andrew Lang tem lá desse compêndio de histórias. Trazer essas histórias assim enraizadas na nossa tradição cultural é muito interessante, porque a gente está oferecendo um tesouro dentro da nossa língua. Outra coisa, com certeza, são as poesias, né? Nós temos vários poetas de nome, de tradição na nossa cultura, que escreveram poesias voltadas para a infância: Cecília Meirelles, o Olavo Bilac, Vinícius de Moraes, Mário Quintana. Mas assim, eu recuperei recentemente a Francisca Júlia. Descobri nessa pesquisa, né, de o que foi produzido para criança. Eu não conhecia e achei assim, tá sendo muito gostoso trabalhar com os meus filhos a literatura que ela produziu. Tem contos, um livro de contos do Duque Estrada, o nosso compositor do nosso hino. E um nível de vocabulário muito interessante, uma série de contos
escritos para o público infanto-juvenil. Nós encontramos também o Cônego Schmidt, que escreveu contos assim moralizantes, e as histórias são bem envolventes, bem vivas, assim. A minha filha lê e vem toda animada a me contar. Inclusive, o fundador do gênero infanto-juvenil no Brasil é o Tales de Andrade. Assim, ele concorreu com o Monteiro Lobato por essa primazia, mas ele publicou antes e tem uma série de livros dele muito interessantes também. A gente, lógico que tem que garimpar nos sebos, né? Tem que... Estante virtual na veia. Mas a gente ainda acha muitos desses títulos, né, que são a literatura infanto-juvenil mesmo, que vai preparar com um vocabulário de um nível muito acima do que a gente está acostumado nos livros modernos, pro nosso aluno, estudante, pro nosso jovem, criar condições para ler a nossa grande literatura, quando ficar maduro o suficiente para isso. Sim. De poesia também tem uma indicação que é a Zalina Rolim. Não sei se você já deu uma olhada. É bem interessante. E você estava falando também do Olavo Bilac. Tem um site que ele foi desenvolvido pela Unicamp, que trata da literatura infanto-juvenil, assim, né? Bem contemporânea ali, né? Da época do Olavo Bilac e tudo isso. E tem algumas poesias nesse site, assim, estão disponíveis lá online para o pessoal encontrar. Tem contos também e tem também textos, né? Acho que tem alguma coisa da Francisca Júlia lá também, tem da Zalina Rolim, não, da Zalina Rolim não tenho certeza. Mas da Zalina Rolim dá para encontrar também pelo Google lá procurando. Vou tentar resgatar alguns desses links aí, deixar também na descrição do episódio para ajudar o pessoal. Mas vale muito a pena também procurar nos sebos, né, para ter os livros físicos, né? A estante virtual é nossa amiga. O interessante desses títulos é que eles são domínio público, né? Então a gente acha PDF aí, talvez, né? A gente está gastando um dinheirão, né? Comprando aí essas traduções, enfim. E esquecendo o nosso domínio público lá, né? Que ficou relegado à poeira, à estante. E que tem realmente, assim, preciosidades. Você estava falando, né, de que o tradutor, ele acaba sendo limitado. Hoje eu tô cheia de adágio, né? Tem uma outra adágio que fala assim, tradutor é traditore, né? Que o tradutor é um traidor. Por quê? Porque as pessoas ficam bravas, né? Que a tradução não tá legal. Ou legenda de filme, né? As pessoas ficam bravas. Nossa, mas não é isso que ele falou, enfim... Mas é que, enfim, o processo de legendagem, você tem um tempo específico para dizer uma determinada coisa ali, né? Daquele intervalo daquela cena, uma determinada quantidade de palavras que você pode usar, que às vezes não dá mesmo para falar aquilo que o cara falou, né? Sim. E as línguas são diferentes. A mesma coisa acontece também de uma forma diferente, né, na literatura. Claro, a gente consegue fazer uma tradução bem mais fiel, mas no que se refere ao trabalho da linguagem, o tradutor ele não tem tanto espaço para explorar recursos, né, de figuras de linguagem, por exemplo, que ele tem que se ater ao texto, ele tem que ser o máximo possível fiel àquele texto. O que não acontece com um poeta, por exemplo, ou um contista, romancista, que é nativo ali daquela língua, porque ele consegue brincar com a língua, consegue criar coisas diferentes com a língua e exercer todo aquele trabalho de criatividade que a gente estava falando no início, né, desse episódio, porque ele tem uma grande formação, já leu muito naquela língua, então ele consegue combinar esses elementos de uma forma inovadora, de uma forma interessante e produzir literatura de qualidade, com criatividade e colocando ali em uso, né, todas aquelas ferramentas, aqueles padrões de linguagem correta, sofisticada, estruturas mais complexas que a gente estava falando anteriormente. E isso é algo que a gente não vai encontrar na tradução. Claro que a gente pode encontrar excelentes tradutores que traduzam muito bem, mas o tradutor está preso, né, ele está amarrado ao texto original, então ele não consegue inserir tantos elementos assim da língua portuguesa ali no meio, né, embora alguns façam um trabalho primoroso.
Tem até algumas pessoas que falam, né, que tem certas traduções que são melhores que o original, né? Não sei se você já ouviu falar, mas eu não... Acho que era Paulo Freire, que uma vez me disseram que o tradutor dele era tão bom que é por isso que ele vendia tanto fora do Brasil. Faz sentido. Que parece que deu uma melhorada, assim, né? Brincadeira. Mas é isso. Manu, quero te agradecer pela sua participação aqui no episódio. Tenho certeza que essas dicas assim vão ajudar muitas famílias. E deixa aí o seu recado final. Diz onde que o pessoal pode te encontrar na internet, o que vocês têm aprontado aí na editora, o que a gente pode esperar aí para esse ano. Conta aí um pouco pra gente. Bárbara, obrigada pelo convite. É sempre muito bom fazer uma parceria. Procurem lá o educarte.blog. Eu tenho escrito sobre a nossa realidade, a trajetória da nossa família, o homeschooling na minha família. Esse ano a gente está trazendo The Well-Trained Mind, né, para a nossa língua portuguesa, um guia que com certeza é fundamental na educação clássica, pelo menos um passinho para começar, assim, como realmente aplicar o homeschooling, importar a experiência de tantas famílias americanas que está sintetizada nesse guia. E outros projetos vão vindo também, né? A nossa ideia, nosso projeto familiar é realmente oferecer para outras famílias as coisas que a gente teve acesso justamente por causa da língua inglesa, né? O que a gente... um pouco do que deu certo pra gente oferecer para outras famílias. Por falar em língua inglesa, você está estudando bastante também agora, né? Tô estudando. Conta pra gente aí, o que você está estudando agora? Olha, por indicação da nossa querida Bárbara... Mentora. Ela foi mentorada aqui. Eu estou fazendo um curso para ser tutora clássica futuramente, né, da Classical U. E tem sido uma experiência muito boa. Os livros, os principais títulos eu já tinha tido acesso, né? O Ensinando Trivium, por exemplo. Mas esses professores que estão assim, inseridos mesmo nessa tradição de educação clássica conseguem trazer um outro olhar, assim, né? Que a educação clássica realmente é um tesouro que tem muitos olhares sobre como vivenciar, como aplicar, e tem sido muito bom aprender esse conteúdo todo nessa síntese de bons professores, né? E é isso aí. Muito bom. Como você estava falando, é uma tradição clássica, né? Você estava falando aí desse livro do Ensinando Trivium. Anteriormente você falou do The Well-Trained Mind. E você estava falando antes do Adler. E, enfim, se a gente fosse analisar o que cada um desses educadores clássicos tem para dizer, a gente vai ver que tem várias coisas que são discordantes entre si. Mas é interessante como eles convergem, né? A gente está fazendo essa série agora, né, de falar sobre o link, né, que liga a filosofia educacional da Charlotte Mason com a tradição clássica. A gente estava falando sobre isso no Chá das 5, resumindo um livro da Karen Glass que ele trata disso. E se a gente junta todos esses autores, a gente vê que eles discordam em várias coisas, mas a gente percebe os princípios que unem todos eles dentro de uma mesma tradição, né? E que é tão encantador, assim, né? Porque a gente vê que a gente não precisa ser, sabe, aquela coisa um pouco... é isso, não é isso, e acabou. Você é clássico, você não é clássico. Não, assim... Claro que existem princípios, existem elementos, né, que nos incluem, olha, incluem esses educadores. Mas é verdade, né? O nosso mergulho na educação clássica é justamente para poder entender essa grande conversa desses homens grandes, né? A gente está pelo menos acompanhando, vendo o que um fala, o que outro fala. Ter essas peças de quebra-cabeça assim, que a gente vai juntando e se localizando na conversa desses grandes homens, né? Quem sabe, né? Então, estamos tendo uma pequena conversa aqui sobre um assunto de gigantes. É quase como se a gente, né, tenha uma grande conversa que está acontecendo atrás de uma porta e a gente
é como aquelas criancinhas que ficam ali atrás da porta só colocando o ouvido, pegando ali aquilo que está sendo comentado sem que ninguém veja. Exatamente. Mas muito obrigada pela sua participação. Agradeço a vocês também que nos acompanharam até aqui. Tenho certeza que esse episódio foi bastante enriquecedor e vejo vocês então daqui a 15 dias no próximo episódio. Você ouviu o Pod Clássica, segunda temporada, episódio 21.